Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM. Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora. Faculdade é Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Uma ótima noite para você que está ligado conosco aqui na TV Todo Dia, pontualmente 18 horas. Uma ótima noite. Obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado pelo carinho da sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2025. E aí, conta para mim, como foi o seu dia? O que fez de bom hoje? Trabalhou bastante? Você ficou em casa, estava de folga? Você que é estudante, estudou, está ligado aí nos livros? Para você que é dona de casa, né, que trabalha muito mais do que qualquer outra profissão, cuidou bem da casa, cuidou bem dos filhos. É um prazer ter você conosco mais uma vez. A partir de agora, você acompanha tudo aquilo que aconteceu, todas as notícias do dia, tudo aquilo que foi destaque nesta quinta-feira e também trazendo já o que vai acontecer nesta noite e amanhã, porque aqui, acompanhando o Jornal Todo Dia, você fica muito bem informado. E eu quero destacar a importância da sua participação em nosso WhatsApp, já vai para a tela para você mandar a sua mensagem, trazer a sua demanda, é o DDD 19 3471 2700. Para que serve o nosso WhatsApp? Para você participar, seja qual for a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, a sua reclamação, mande no nosso WhatsApp. Tem algum problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Algo referente ao poder público, à prefeitura, à Câmara Municipal, alguma empresa particular, enfim, não importa qual seja a sua dificuldade, qual seja o seu problema, você manda para a gente no nosso WhatsApp 34712700. A nossa equipe está pronta para receber a sua mensagem, para filtrar aquilo que você está reclamando, solicitando, demandando, para levar adiante, e claro, para trazer a resposta para você, aquilo que você precisa. Nosso WhatsApp, portanto, 34712700. A gente começa o jornal desta terceira edição falando sobre mais um caso de polícia. Um vendedor acusado de estupro foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Civil na cidade de Hortolândia. Mais um tirado das ruas. Quem traz os detalhes é a repórter Cristiane Azem. Um vendedor foi preso nesta quarta-feira enquanto trabalhava em uma loja na área central de Hortolândia. Ele foi apontado como responsável pelo estupro de uma adolescente de 17 anos no provador de um shopping popular de Hortolândia. O caso aconteceu em abril de 2024. De acordo com a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, inicialmente o crime tinha sido registrado como autoria desconhecida, mas por meio de diligências investigativas e análise de informações de fontes abertas, foi possível identificar a identidade do alvo da investigação. A vítima, que era adolescente na época do crime, informou à polícia que o suspeito entrou na loja onde trabalhava em um provador. Ela teria sido obrigada a colocar as mãos nas partes íntimas dele e depois teve as suas pernas amarradas com fita vermelha. Ainda após alguns dias, o suspeito retornou ao local para levar chocolate para a vítima.
Durante a investigação, a adolescente e testemunhas reconheceram o suspeito por meio de fotos e investigação, revelando ainda que ele tinha antecedentes criminais semelhantes, incluindo um flagrante por estupro ocorrido em Campinas em 2022, onde utilizou o mesmo modo de atuação. Durante a apuração, foi identificado também que o investigado estava envolvido em outro caso de atos obscenos, também em Campinas, no ano passado. Com relação ao caso mais recente, o vendedor teria alegado aos policiais que esteve na loja onde a vítima trabalhava para comprar roupas femininas, pois costuma frequentar bailes onde se veste dessa forma. Quanto ao fato de ter amarrado a fita na perna da vítima, afirmou que fez isso apenas para testar se conseguiria utilizá-la em outra pessoa e que essa ação ocorreu com autorização da vítima, sendo a fita amarrada por cima da calça dela. A delegada da DDM, Aline Hábito Vicentim, em seu inquérito policial, enfatiza que o vendedor agiu pelo menos 2 vezes, o que evidencia sua extrema periculosidade, a ausência de temor às consequências legais e o seu desrespeito às decisões judiciais. Enfatizou ainda que trata-se, portanto, de um homem que reincide de maneira deliberada, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento ou mudança de comportamento. Isto porque esse padrão criminoso, além de premeditado e recorrente, demonstra que não se trata de um ato isolado, mas sim de uma prática sistemática que representa um risco contínuo às mulheres da cidade. Por essas questões, pediu na Justiça que a prisão temporária fosse convertida em prisão preventiva. Ele permaneceu em uma cela anexa à cadeia de Sumaré, pois os detentos não aceitam convívio com envolvidos em crimes sexuais. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Obrigado, Cris. Que cara de pau, né? Cada desculpa esfarrapada que ele deu aí para justificar esse ato que aconteceu em 2024, né? E agora a polícia chegou aí a esse suspeito de estupro que foi preso e mostra que o crime não compensa, né? Se você está pensando em cometer algum ato infracional, algum crime, pense bem, porque em algum momento você vai acabar sendo descoberto. É a lição que a gente tem desse caso, que ele fique preso, pague pelos crimes que cometeu e não fique na sua sujeito a cometer novamente. Parabéns a essa ação da inteligência da polícia resultando na prisão desse suspeito de estupro lá em Hortolândia. 18h05, a gente fala agora de um caso que aconteceu na cidade de Paulínia. Um caminhão carregado de etanol explodiu. É uma distribuidora e essa explosão deixou um homem morto, um idoso e mais 2 pessoas feridas. Os detalhes quem traz é a nossa correspondente em Paulínia, a Priscila Fidalgo. Um caminhão de combustível explodiu na tarde desta quarta-feira em Paulínia, causando a morte de uma pessoa e deixando outras 2 em estado grave. O acidente aconteceu durante o abastecimento do veículo em uma empresa de armazenamento e distribuição de líquidos no bairro Bonfim. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e o SAMU realizou o resgate das vítimas. Um dos feridos foi encaminhado ao Hospital das Clínicas da Unicamp por meio do helicóptero da Águia da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 trabalhadores foram levados ao Hospital Municipal de Paulínia e, de acordo com a Prefeitura, um está na UTI com quadro estável, mas de alto risco, e o segundo trabalhador está no pronto-socorro de acidentados em estado estável. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Que triste, né? Muito triste. A pessoa estava ali trabalhando, né? É um trabalho de alto risco, né? Mas nunca se espera que um acidente como esse possa acontecer. Nossa solidariedade a essa vítima que acabou falecendo e também a nossa torcida para que os feridos sejam logo liberados, aí tenham alta nesse caso. A gente, claro, vai continuar acompanhando e trazendo a atualização com relação a essa situação lá na cidade de Paulínia. Ainda na região e mais uma vez em uma ação agora da Receita Federal, resultou na apreensão de 30 fuzis em cargas vindas em voos dos Estados Unidos aqui para a região, aqui para Campinas, ao aeroporto de Viracopos. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente em Campinas, Guilherme Pierangeli. A Receita Federal apreendeu diversas peças de armas no Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas. A apreensão aconteceu na terça-feira e foi divulgada ontem
pela Receita. Segundo o órgão, essas peças poderiam ser utilizadas para montar pelo menos 30 fuzis. Elas estavam ocultas, distribuídas em 14 cargas diferentes, que foram enviadas dos Estados Unidos com destinos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As partes dos armamentos foram encontradas ocultas em prensas hidráulicas e também em outras mercadorias, com falsas declarações de conteúdo. A Receita realiza a seleção de cargas para a fiscalização com base em um levantamento de dados que aponta indícios de ilícitos, também mercadorias proibidas ou tentativas de fraude. A importação de armas e de suas partes, essa importação é controlada pelo Comando do Exército, sendo necessária autorização prévia antes do envio no exterior. Além disso, esse tipo de importação não pode ser realizado por serviço postal ou remessa expressa, que é a modalidade pela qual os armamentos apreendidos foram enviados, Ou seja, você não pode simplesmente vir aos Correios aqui, por exemplo, e enviar uma arma ou parte delas. A Receita Federal destacou que nas fiscalizações de remessas expressas conta com o apoio das empresas de courrier para identificar tentativas irregulares de importação. Esse caso agora passa a ser investigado pela Polícia Federal, mas aparentemente, quem fez esses envios tinha um bom conhecimento dessas regras, tanto que fracionou as partes dos fuzis em 14 envios, em 14 encomendas, ocultou em outros bens lícitos, como no caso de prensas hidráulicas, e fez o envio para 4 estados diferentes, na tentativa aí de driblar a fiscalização, de a Receita não conseguir identificar que se tratavam de peças de armas, de fuzis, que têm um envio proibido nessa modalidade, mas a Receita acabou apreendendo, então, essas peças de fuzis em Viracopos. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme Pierangeli, trazendo informações, uma apreensão grande, Imagina se isso aí cai na mão de criminosos, por exemplo, que era a intenção, sem dúvida nenhuma, Provavelmente as pessoas que receberiam essa encomenda iriam montar essas armas, esses fuzis e vender, repassar para a criminalidade, Não são armas pequenas, são armas de grande porte que são utilizadas em grandes ações criminosas. A gente imagina, Claro que o trabalho da Receita Federal deve ser enfatizado, deve ser enaltecido, mas será que em algum momento alguma dessas encomendas passou sem que tivesse sido percebida, Sem que a Receita Federal, sem que alguém tivesse interceptado? A gente não sabe, não tem como saber, Mas provavelmente em algum momento isso aconteceu, facilitando com que criminosos tenham acesso a essas armas. É um trabalho que precisa ser feito constantemente, de forma efetiva em todas as cargas, em todas as encomendas que são enviadas aqui para o Brasil, para evitar que armas desse porte, desse calibre, caiam na mão de criminosos, como provavelmente iria acontecer se essa apreensão não tivesse ocorrido lá na cidade de Campinas. Ainda falando sobre a área policial, está bastante movimentada nesta quinta-feira a área da polícia. Nós tivemos um crime em família acontecendo na cidade de Limeira. O padrasto e o seu enteado, eles foram presos por tráfico de drogas. Quem explica para a gente esse crime familiar é o nosso correspondente em Limeira, o Igor Sedan. Nesta quarta-feira, 19 de março, uma equipe da Rumo Motos da Guarda Civil Municipal de Limeira prendeu o padrasto e o enteado por tráfico de drogas. A apreensão aconteceu no bairro Recanto dos Pássaros, no Odécio Degan. Os GCMs Moche, Márcio e Antônio Carlos patrulhavam a região quando avistaram 2 homens em atitudes suspeitas. Ao perceberem a presença da equipe, eles tentaram fugir em direção a uma área verde, mas foram perseguidos e detidos pelos agentes. Patrulhamento pelo bairro Recanto dos Pássaros. Nossa guarnição avistou 2 indivíduos com uma sacola preta na mão e os mesmos, ao avistarem a nossa guarnição, empreenderam fuga pelo meio da mata. Nós fizemos o acompanhamento pela mata e tivemos êxito na abordagem. Ao fazermos a abordagem dos 2 indivíduos, foi encontrado com eles uma quantia de drogas e uma quantia em dinheiro, com notas com cédulas de baixo valor, proveniente aí do tráfico de drogas. Ao questioná-los, ambos afirmaram que estavam fazendo ali a venda dos entorpecentes. Foram 27 potinhos de maconha, 40 pedras de crack, 1 Empendorf com substância análoga à cocaína e R$ 269 em dinheiro.
Os indivíduos já têm passagem por tráfico, são da mesma família, um é padrasto, o outro é o enteado, e agora vão ficar aí à disposição da Justiça. O padrasto e o enteado foram levados até a sede da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, onde o flagrante foi lavrado e os dois permaneceram à disposição da Justiça. Foi imagens de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor Sedano. Que coisa, né, rapaz? Os pais ou padrastos, né, normalmente eles ensinam os filhos a jogar futebol, a gostar de música ou de literatura, cultura, coisas sadias, né? Imagina daqui a alguns anos, quando perguntarem a esse enteado qual a lembrança que você tem do seu padrasto, que ele ensinou a você. O enteado vai dizer, olha, ele me ensinou a traficar drogas, né? E me ensinou a cometer crimes. Que exemplo péssimo, que lembrança ruim esse enteado vai ter desse padrasto aí. Os dois foram presos em Limeira, acusados por tráfico de drogas. Vamos ao intervalo até para dar uma respirada, uma aliviada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui na terceira edição do Jornal Todo Dia. Até já! TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Agora 6h16, estamos de volta com o Jornal Todo Dia. E toda abertura do jornal eu coloco o nosso WhatsApp na tela para você participar, para você mandar a sua sugestão de pauta, a sua reclamação com relação ao seu bairro. Está aí na tela mais uma vez o nosso WhatsApp, que é o 34712700. E agora a gente vai mostrar um exemplo disso, né? Um morador que nos procurou para relatar um problema, um vazamento de água que estava acontecendo já há um bom tempo na Rua Austrália, no Parque das Nações, aqui em Americana. Ontem nós falávamos sobre isso, inclusive, né, já havia sido feito um protocolo, desde o dia 9 o protocolo havia sido feito e nada desse vazamento ele ser consertado. Foi só a equipe da TV Todo Dia ir até lá mostrar a situação, que o conserto já foi feito. O repórter João Victor Viana esteve lá para mostrar o problema e voltou lá para mostrar que o problema foi solucionado. A TV Todo Dia noticiou nesta quarta-feira a reclamação dos moradores da Rua Austrália, no bairro Parque das Nações, em Americana, pois desde o início do mês um vazamento de água apareceu no asfalto, nas proximidades do número 732,
e a situação vinha piorando e o problema não era resolvido. Entrevistamos o morador Tadeu Agostinho, que estava descontente com a situação. Um vazamento numa cidade onde tem problema de água, que está 24 horas vazando e gera um risco que a gente não sabe o que está acontecendo debaixo do asfalto, né? Porque conforme vaza a água, a terra vai cedendo e é uma rua movimentada. Então a preocupação é a qualidade da cidade realmente, a questão da economia da água, o desperdício que está tendo e a questão dos responsáveis ter ciência, né? Porque muitas vezes você pega aí o prefeito, você pega o vereador, ele não está nem ciente do que está acontecendo. Então realmente quando eu entrei em contato com vocês, era para que essa informação chegasse a quem realmente vai resolver e sanasse o problema. Tadeu, inclusive, havia aberto um protocolo junto ao DAI no dia 9 de março, solicitando a manutenção no local. Mas nenhum prazo havia sido passado e o morador estava sem respostas. A reportagem da TV Todo Dia procurou a Prefeitura de Americana para entender a situação e solicitar um prazo para a resolução do problema. A administração pública respondeu que o DAI informou que o serviço estava na programação e seria executado nesta quinta-feira. E o prazo estipulado pelo DAI, informado pela Prefeitura de Americana à TV Todo Dia, foi cumprido. Nesta quinta-feira, a manutenção foi feita na Rua Austrália, no bairro Parque das Nações, e o problema com vazamento foi resolvido. As equipes do DAI estiveram no local ainda pela manhã e realizaram o trabalho de reparo no vazamento. O vazamento foi extinguido e o buraco no trecho está coberto por pedras. O asfalto ainda precisará ser refeito no local. Segundo o morador João Carlos, um motociclista acabou escorregando e caindo no local. Inclusive, eles arrumaram agora e faz 1 minuto que o motoboy caiu aqui. O motoboy caiu, se machucou e a gente está aguardando aí, vamos ver quando que vai arrumar agora, né? Depois de fazer a manutenção do vazamento, agora precisa cuidar do asfalto. Exatamente. E cuidar do asfalto também, espero que não demore 2 meses também. Pelo menos por agora, os moradores da Rua Austrália não se preocuparão com o vazamento e o desperdício de água na rua. Mas a indignação ainda fica pela demora da manutenção. Fica vazando e normalmente quem paga é o consumidor, né? Que paga essa água que fica vazando. Então é complicado pra gente. Se fosse uma vez ou outra que acontecesse isso, de demorar 1 mês, 2 meses, uma vez, mas é sempre que acontece, então praticamente a gente já está acostumado com isso. A TV Todo Dia segue acompanhando esse e outros problemas de Americana e região. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Tá vendo como funciona? É assim, o nosso trabalho é esse, né? Nosso trabalho é servir como ponte para você, morador, pagador de impostos, ver cumpridos os seus direitos, né? Então, se você procura a prefeitura, abre protocolo, reclama aqui, reclama acolá, não consegue solução, procura a gente. Mande a sua mensagem no WhatsApp, liga aqui pra gente, que a gente vai encampar, vai vestir a camisa do seu problema. Nosso WhatsApp está aí, 34712700, e vai ficar em cima. Como diz lá no interior, né? O meu avô dizia muito isso, a gente vai ficar enxuriçando quem tiver que enxuriçar até conseguir a solução do problema, como aconteceu lá no Parque das Nações. Problema resolvido, pelo menos com relação ao vazamento, né? Ainda tem a reclamação ali do morador com relação ao asfalto, precisa ser melhor cuidado, mas a gente entende também que há um processo para que isso aconteça, né? O principal problema está resolvido, o vazamento acabou, agora a questão do asfalto, mas a gente vai continuar acompanhando também. Repito, mande a sua mensagem, tem alguma demanda, algum problema aí no seu bairro, entre em contato com a gente e nós vamos levar adiante o seu problema até que a solução ela seja trazida para você. Agora, 6h21, vamos a Limeira, uma informação importante aos usuários do transporte coletivo urbano da cidade de Limeira. Agora você pode recarregar o seu passe, né, o seu cartão eletrônico, utilizando o Pix e também cartão de crédito. Antes era só no dinheiro, agora ninguém mais anda com dinheiro, né? Você tem dinheiro na carteira? Eu não tenho nada aqui no bolso, mas no cartão e no Pix eu consigo fazer, assim como você, usuário do transporte de Limeira também. Os usuários do transporte coletivo de Limeira já podem, a partir do mês de março, recarregar seus passes eletrônicos através de pagamentos via cartão de débito ou Pix. Serão 11 estabelecimentos comerciais espalhados pela cidade de Limeira com um ponto eletrônico para o pagamento dos passes, além
do terminal urbano, que também conta com um ponto disponibilizado aos usuários. 11 bairros já estão disponibilizados para receber os munícipes. São eles: Parque Nossa Senhora das Dores, Residencial Abílio Pedro, Vila Santa Rosália, Parque Hipólito, Vista Alegre, Cidade Jardim, Jardim Santa Luísa, Centro de Limeira, Jardim Piratininga, Vila Cristóvão e também o Jardim Olga Verone. Segundo o diretor de Transporte Público de Limeira, Felipe Zimmermann, a operação foi testada durante todo o mês de fevereiro. Foram 609 operações, sem nenhum tipo de problema. Até então, o pagamento dos passes eram realizados apenas em dinheiro no terminal urbano. Segundo a Prefeitura de Limeira, a medida deve facilitar a vida dos munícipes. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Os usuários... Obrigado Igor Sedano. Ainda não é possível você adquirir, você pagar no ônibus, né, com relação ao dinheiro, ao Pix e ao cartão. A passagem no ônibus é somente com o cartão do passe que você compra antecipado. Eu falei há pouco que era cartão de crédito. Não, claro, ainda não, né? Dei um passo à frente. É cartão de débito e também o Pix para você adquirir aí o seu cartão, né? Os passes do ônibus do transporte coletivo na cidade de Limeira. 6h23, agora vamos ao momento fofurice aqui no Jornal Todo Dia. A Prefeitura de Santa Bárbara, através do Centro do Bem-Estar Animal, está disponibilizando filhotinhos para adoção. Você vai ver na matéria agora da Isabela Braz, cada fofurice, deu vontade de levar todos eles para casa. Explica pra gente, Isa. Esse vídeo já deve ter passado por você nas redes sociais. Diversos filhotinhos em doação no bem-estar animal foram divulgados pela Prefeitura de Santa Bárbara em uma campanha que ultrapassou mais de 30 mil visualizações. Visualizações essas que deram tão certo que em poucos dias dessa semana, boa parte deles foram doados, sobrando agora apenas 3 irmãozinhos da mesma ninhada que ainda procuram por um lar. Todos eles são sem raça definida, têm entre 2 e 3 meses e meio de idade e já estão vacinados, microchipados e vermifugados, sendo cuidados pela equipe da veterinária Mariana Brunhara. Infelizmente, nessas últimas 3 semanas, a gente teve um grande número de abandonos. As pessoas abandonaram no município 5 ninhadas distintas em lugares diferentes da cidade. Aí nós tivemos, em média, 25 filhotes aqui nessas últimas semanas. E a gente já fez essa campanha para tentar doar o maior número de animais possíveis. Com tantas ninhadas, a campanha foi vista como positiva pela doutora. Os adotantes, conscientes que terão um amigo por muito tempo, se mostraram dispostos a cuidar dos novos amigos, sendo exemplos de como é importante a adoção. Contribui, claro, para diminuir o abandono de animais. Eu acho que para a família, principalmente para as crianças, ter uma noção de responsabilidade, de ter um animal, de cuidar, de criar ele, eu acho bem importante. Desses 25 filhotes, 2 machinhos e uma fêmea aguardam por um novo lar junto aos mais de 35 animais já adultos do espaço. Cachorros, gatos de diversas raças e estilos anseiam por uma adoção responsável e mais amor familiar. Já tem a primeira dose da vacina, vermifugado, microchipado, e todos os adultos são castrados. E os filhotes, quando atingir a idade que pode ser castrado, a gente garante a castração. Os interessados podem comparecer de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no Centro de Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, localizado na Avenida Porto Ferreira, 720, no bairro São Joaquim. Para adoção, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de endereço atualizado e um telefone para contato. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Eu entendo um pouco da língua dos cães. O cãozinho disse, por favor, me adotem, eu quero um novo lar. Então, se você tiver a oportunidade, tiver condição de fazer essa adoção responsável, claro, tendo essa responsabilidade, esse senso de estar trazendo um novo componente para a família, né? O animalzinho não é mais um componente para a família, é mais um filho, né? Para você aí que é casal, para você que tem família e quer ter um animalzinho, é trazer como um membro da família com todas as responsabilidades, com todos os deveres, né? Mas se você puder, faça esse ato, é um ato de amor. A adoção, eu sempre costumo dizer, é um ato de amor. Essa oportunidade aí ainda tem alguns animais disponíveis lá no Centro no Bem-Estar Animal, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, fica ali no bairro São Joaquim. Ainda falando sobre a questão do meio ambiente, a questão dos cuidados com a natureza também, cidades da região foram aí agraciadas com uma verba importante que deverá ser usada para os cuidados e a preservação do meio ambiente.
Quem explica para a gente qual verba é essa e quais cidades são contempladas é a repórter Nicole Maia. As cidades da região de cobertura da TV Todo Dia recebem a verba do Fundo de Interesses Difusos, o FID, da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo. Os projetos estão voltados à preservação ambiental, recuperação em áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana. Hortolândia receberá a verba de 2 milhões do FID para projetos de preservação das nascentes e recuperação das áreas verdes no loteamento Parques Terras de Santa Maria e na melhoria viária, implementação do eixo cicloviário. O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, comenta a importância na preservação da natureza no município. Olha, a gente tem feito a preservação aqui e com certeza, quando você vê os plantios de árvore, quando você vê a gente fazer o cinturão verde na cidade. Hortolândia foi premiada mais uma vez agora pela Arbor Day, o ano passado foi nos Estados Unidos, agora vai ser em João Pessoa, e a gente foi premiado também pelo cuidado que nós temos com o meio ambiente, pelos plantios de árvore corretamente que nós fazemos na cidade e mais uma vez também pelo cuidado com as nossas nascentes, cuidado com os mananciais, por isso que a gente está no ranking aí entre os primeiros colocados no Brasil. O governador Tarcísio de Freitas afirmou no anúncio realizado na última quinta-feira, dia 13. Então é aproveitar de uma forma muito inteligente aqueles recursos que vêm de um apenamento para uma infração, um desrespeito aos interesses difusos e coletivos e que vão ser empregados em prol dos interesses difusos e coletivos. Vão virar ciclovias, vão virar jardim de inverno, vão virar revitalizações de praça, vão virar museu, como o de Jaborandi, né? Vão virar equipamentos, vão virar centros de cidadania e isso é fundamental. A Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Hortolândia, Eliane Nascimento, comenta sobre o projeto de revitalização das nascentes. De acordo com um estudo realizado em 2022, Hortolândia possui 109 nascentes no município. Hortolândia é uma situação bem específica, né? As nossas nascentes não recebem contribuição de rios de fora do município, então as nascentes nascem aqui, os nossos rios nascem aqui. E Hortolândia vem trabalhando aí ao longo dos anos na preservação dessas nascentes através da implantação de parque socioambiental. A secretária lembra que uma das nascentes principais é a nascente do Ribeirão Jacuba, que foi implantado um parque socioambiental no ano passado com os recursos FID. Ela comenta o objetivo das ciclovias. Uma harmonia através de um convívio social com pista de caminhada, ciclovia, quadras, né? E do outro lado do parque socioambiental, a gente deixa um corredor ecológico para preservar a biodiversidade, a fauna, né? O secretário da Justiça do Estado, Fábio Pietro, reforça o compromisso com o acompanhamento de cada projeto. Quando isso é aprovado, como foi agora, eu vou aí entrar na sua questão, nós fazemos um acompanhamento das obras, sim, e dos relatórios de prestação de contas. Isso tudo vem para o Conselho aqui, nós vamos fiscalizando paulatinamente. Depois, tudo isso vai para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E se houver alguma irregularidade grave, vai inclusive para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, são projetos muito bem, digamos, apurados e também depois disso, controlados e fiscalizados por mais de uma instância, pelo Conselho Curador do Fundo, do FID, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, eventualmente, até pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Além de Hortolândia, outras cidades também foram contempladas com os recursos FID e receberão 1 milhão. Dentre elas estão Americana, Nova Odessa, Sumaré e Piracicaba. Nicole Maia para a TV Todo Dia. São recursos extremamente bem-vindos, né? Que tenham um bom uso, que sejam utilizados da maneira adequada, não somente na questão da preservação, que é muito importante, mas também da conscientização com relação à preservação, né? De trabalhar isso com as crianças, trabalhar, quem sabe, nas escolas municipais, até mesmo nas escolas estaduais, com os garotos, com os adolescentes, os jovens também, a importância da prevenção e do cuidado com o meio ambiente. Esse dinheiro tem tudo para ser usado de maneira correta, precisa ser usado de maneira correta também em campanhas de conscientização sobre a importância da preservação. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui no Jornal Todo Dia, terceira edição. Até já!
Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira, para falar agora sobre o programa Pé de Meia Licenciaturas, que segue com inscrições até o dia 30. Detalhes com o repórter Felipe Gomes. Os estudantes de cursos de licenciatura na modalidade presencial que cumprem os requisitos para serem beneficiados pelo Pé de Meia Licenciaturas devem concluir a inscrição no programa até o dia 30 de março na plataforma Freire, com cadastro do currículo e dados pessoais. A etapa é condição obrigatória para receber a primeira parcela do benefício. As bolsas mensais de R$ 1.050 começarão a ser pagas no dia 1º de maio. A confirmação será efetivada só após a publicação do resultado final, prevista para o dia 14 de abril, conforme determina o edital. Mesmo após o dia 30 de março, o cadastro na plataforma continuará disponível, mas, nesse caso, o bolsista só receberá a primeira parcela da bolsa posteriormente. O beneficiário terá direito ao recebimento dos valores de forma retroativa, correspondente ao período decorrido desde o início do curso. O Ministério da Educação, responsável pelo Pé de Meia Licenciaturas, confirma que disponibilizou 12 mil bolsas aos estudantes de licenciatura, que se destacaram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024. A plataforma da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, exige o login com cadastro de pessoa física, o CPF, e senha do portal gov.br. Ao acessar a plataforma Freire, o candidato deve cadastrar os dados pessoais, e-mail, telefone e endereço para conseguir com o preenchimento do currículo. Para acessar o benefício Pé de Meia Licenciaturas, o estudante deve ter ingressado em curso de licenciatura presencial via SISU, Programa Universidade para Todos, ou pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com a nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e estar regularmente matriculado. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. Uma oportunidade aí para os estudantes dos cursos de licenciatura. A gente falou ontem, né, sobre o caso de um homem que acabou sendo morto ao invadir uma casa em Piracicaba, atacado por cães da raça Rottweiler. Mas um caso de ataque de cães aconteceu hoje em Piracicaba também. Dessa vez um cão pitbull, ele acabou fugindo e atacou um outro cão comunitário. Os detalhes quem traz pra gente é a repórter Cristiane Azenha. Um cão da raça pitbull que caminhava com o dono escapou e atacou um cachorro comunitário na tarde desta quinta-feira no bairro Secap, em Piracicaba. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o cão escapou e correu em direção a outro animal que estava na calçada na rua Rosário Jordão, próximo ao número 78. Pelas imagens é possível perceber que o tutor tem dificuldades em retirar o pitbull que mordeu o outro cachorro e não soltava.
Com muita dificuldade, os animais foram separados. O cachorro ferido foi levado para uma clínica veterinária, onde permanece internado, mas não corre risco de morte. A vereadora Alessandra Bellucci, do Avante, que atua na causa animal, relatou que a denúncia chegou ao gabinete, pois várias informações dão conta que o pitbull tem escapado com frequência e atacado outros animais. Chegou até o nosso gabinete. Ele foi socorrido por protetoras. Chegou até o nosso gabinete para que a gente fosse até o dono do pitbull, e nós iremos, porque nós precisamos denunciar ele para o setor de direito animal, para que esse animal não volte a sair na rua, porque não é a primeira vez que ele ataca. Então chegou para a gente em forma de denúncia, para que alguma providência seja tomada em relação ao pitbull, que escapa e quase mata outros cachorros. Esse cãozinho é um cãozinho que não tem tutor, mas ele é cuidado por moradores do bairro, ele é muito amado. Agora ele está internado na clínica Ame Mais. Mas pessoas que têm animais desse porte e agressivos não podem deixar esses animais escaparem, porque ele pode atacar tanto outros animais, como está acontecendo, como crianças. Então, as pessoas que têm animal têm que ser responsáveis. Chegou até o nosso gabinete para que alguma providência seja tomada em relação ao tutor do pitbull. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Absurdo, né? A vereadora disse tudo. A culpa não é do pitbull, de hipótese nenhuma. O animal não tem culpa alguma. A responsabilidade é do tutor, do dono do cachorro, que não pode deixar ele solto ou não pode deixar que ele escape, né? Então, se tiver alguma responsabilidade nesse caso, ela é toda do dono do cachorro. Né? Já pensou, quase mata o outro cãozinho, o risco de atacar uma pessoa, uma criança, por exemplo, que esteja passando ali pela rua. Não é a primeira vez, como a própria vereadora disse, que as denúncias chegam com relação a esse mesmo caso, né? Esse mesmo cão e, consequentemente, esse mesmo proprietário. Então, alguma coisa tem que ser feita para responsabilizar o dono desse cachorro, para que não ataque outros cães e, pior ainda, né? Pode atacar outras pessoas, inclusive crianças, e, no caso, até levar à morte. Vamos falar sobre um acidente de trânsito que aconteceu hoje na cidade de Limeira. Deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito em uma avenida movimentada da cidade de Limeira. Informações com Igor Sedano. Nesta quinta-feira, a Guarda Civil Municipal de Limeira atendeu a um acidente de trânsito na via Francisco D'Andrea, no Anel Viário, em Limeira. De acordo com as informações da Guarda, um veículo Fiat Uno seguia no sentido bairro Centro quando colidiu na traseira de um Jeep Compass. O condutor do Uno não sofreu ferimentos, porém a passageira precisou ser socorrida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com algumas escoriações pelo corpo. A GCM realizou os primeiros atendimentos e preservou o local até a chegada dos agentes de trânsito. A mulher foi encaminhada até a Santa Casa de Limeira e passa bem. Com imagens de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. 6h40, hoje, 20 de março, é o Dia Internacional do Contador de História. E a cidade de Santa Bárbara do Oeste está com uma programação super especial, a Semana do Contador de História. Quem conta essa história é o nosso repórter Diego Rodrigues. Verdade ou mentira? Realidade ou ficção? Aqui não importa. Fique por dentro da Semana dos Contadores de Histórias. E aqui mesmo. Era uma onça. A Semana Municipal dos Contadores de Histórias teve início no Centro Social Urbano de Santa Bárbara do Oeste. A Confraria do Conto, com seus causos, histórias interativas e memórias, animou o Grupo Arco-Íris, formado por idosos do município. Mas todo mundo que está aqui tem história para contar. Pode ser história de Era Uma Vez, que ouviu, pode ser história de livro, e principalmente aquela história que é a mais importante, que é a história de vocês. Amaury de Oliveira, coordenador da confraria, fala sobre a importância da arte de contar histórias. Bom, a contação de história, muitas vezes tem pessoas que acham que é uma arte menor, e não é, muito ao contrário. Um bom contador de história, ele pesquisa, ele se atualiza, ele acaba conhecendo histórias do local, não só as histórias tradicionais que o pessoal fala, histórias de Era Uma Vez. Então, na educação, na cultura, tem muitas oportunidades. Por exemplo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tem histórias comentando e falando sobre a nossa fundadora,
Dona Margarida, como era antigamente quando as ruas tinham paralelepípedo, como era na época que nem energia elétrica tinha na cidade. Então, quando o contador de história conta essas histórias e o público percebe que é de verdade, o aluno percebe que aquilo acontecia realmente, ele vai ter um conhecimento que de outra forma ele não teria. E a contação de história entra nisso daí, tanto para ajudar em resgate histórico, para fortalecer a figura feminina, por exemplo, mostrar que várias mulheres foram importantes e elas têm uma história legal para contar. Não existe só heróis, tem as heroínas, né, que fizeram tanta coisa. E usando de repente, outras vertentes culturais junto com a contação de história. O evento celebra o Dia Internacional do Contador de Histórias, comemorado em 20 de março, e tem como objetivos incentivar a prática da contação de histórias, capacitar narradores e promover a interação entre profissionais da região. Edith do Amaral, de 86 anos, contadora de histórias, fala sobre como uma boa história pode superar os celulares. Só que quando eu cheguei lá, era quem estava terminando o ensino médio, era 17, 18 anos. Então, os jovens, todos com os seus celularzinhos na mão, sentaram na biblioteca, onde a bibliotecária tinha preparado o espaço, e todos olhando no seu celular. E eu fui lá na frente e falei, agora, como que eu vou fazer para chamar a atenção dessas não são crianças, não são adultos, são adolescentes, jovens, né? Jovens. Mas eu tive muita sorte que a história que eu levei chamou a atenção deles e eu acabei contando uma história que eles se envolveram na história, eles riram, eles gostaram, depois vieram até pedir para tirar fotos junto. Ali conversar com eles, né? E a filha falava assim, papai, eu quero me casar. A Semana Municipal dos Contadores de Histórias é uma das iniciativas do Ponto de Cultura Confraria do Conto, que neste ano completa 15 anos de atuação em Santa Bárbara do Oeste. O coordenador da confraria destaca um momento importante da sua trajetória como contador de histórias. Acho que o momento mais marcante é quando você conta histórias em locais que normalmente o público não tem acesso. Então, quando você conta histórias em locais de vulnerabilidade social, crianças que não têm nem o básico, crianças que sofrem violência, e você vê o olhinho delas brilhando quando você conta uma história. Durante aquele momento que você está contando, elas estão viajando com você, elas estão saindo daquele mundo delas de tanta dificuldade, tanta falta, e acaba ficando alegre, acaba tendo esperança. E a gente fala que um dos objetivos principais das histórias, além de usar a imaginação, é dar e renovar a esperança. Magnésia misturada, magnésia misturada. E rapaz, jogando bolinha aí. Magnésia misturada, magnésia misturada. Para mais informações sobre a programação da Semana Municipal dos Contadores de Histórias, acesse o site oficial da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Que legal, né? Que legal. Contar histórias é um dom, não é para qualquer um não, hein? Não adianta você achar que você é bom de lábia, você é bom para contar histórias, porque é totalmente diferente. Imagina a Dona Edith contando uma história, né? Ou várias histórias. Dá para ficar o dia todo ouvindo ela contar histórias. Parabéns à Dona Edith e a todos aí pelo Dia Internacional do Contador de História. Vamos falar sobre urbanização. Você que mora em Americana, você sabia que Americana é a cidade mais urbanizada da região metropolitana de Campinas? Pensa aí, onde teria uma zona rural em Americana? É difícil, né? Tem que pesquisar bastante. A Nicole Maia traz mais detalhes. Americana é a cidade mais urbanizada da região de Campinas. Mas isso significa algo positivo ou negativo? De acordo com o dicionário, urbanização significa área urbana passe a possuir uma infraestrutura eficaz, planejamento, embelezamento, etc., especialmente seguindo conceitos do urbanismo. Em outras palavras, estamos falando de construção de prédios, ruas, estradas, transportes públicos, escolas, hospitais e outros serviços. Mas uma cidade urbanizada não significa uma cidade com qualidade de vida.
Juliano, biólogo e mestre em agricultura e ambiente, comenta sobre o grande problema de uma cidade urbanizada quando não tem um planejamento sustentável. Se você pega atualmente Americana, você só vê prédios sendo construídos. Não tem como ser uma pessoa hipócrita e falar, eu sou contra o desenvolvimento. Não, as pessoas precisam de moradia. Só que antes de ter moradia, elas precisam de qualidade de vida, porque você vai enchendo de prédio a cidade sem fazer o devido planejamento. E a gente pode ver a crise hídrica que a cidade enfrenta. Quanto que tem faltado de água nos últimos tempos? E você não vê nenhuma medida efetiva. De acordo com Juliano, ele afirma que as cidades que investem em áreas verdes conseguem ter um retorno positivo nas ondas de calor, qualidade do ar e qualidade da vida urbana, o que não acontece na região. Uma cidade urbanizada com asfalto é uma cidade impermeabilizada. O que é isso? O asfalto ele veda o solo. Naturalmente, o que acontece? Quando chove, a água da chuva infiltra pelo solo e vai para os lençóis freáticos. Então, uma cidade impermeabilizada, ou seja, completamente asfaltada, essa água ela não vai para o solo. Para onde que ela vai? Para as áreas mais baixas e, consequentemente, aumenta os riscos de enchente. O levantamento foi feito pela Fundação SEAD, que foi realizado em 2025, com base nos dados dos últimos censos do IBGE de 2010 e 2022. A Americana possui 99,8% em área urbana e apenas 0,2% em área rural, considerada mais urbanizada que a cidade de Campinas. Paulo Maia, pesquisador da Fundação SEAD, traça uma linha sobre o processo de urbanização. O processo de urbanização do estado de São Paulo e da região de Campinas, ele faz parte do processo de industrialização, que já vem de longa data, né? Desde os anos 50, quando começa a industrialização no país, São Paulo se destaca mais, você acaba tendo um fluxo maior das pessoas, né, do campo para a cidade, né? Isso se intensifica nos anos 80 também, com a mecanização da agricultura, né? O surgimento das agroindústrias, né? Esses fatores levam ao êxodo urbano, a saída da área rural para os centros urbanos. As consequências da falta das áreas arborizadas, construção de prédios que impedem a circulação do ar, asfalto e cimento, impermeabilizando o solo, trazem prejuízos à população. E hoje a gente está vivendo o que seria o futuro, né? Assim, as pessoas acham que vai urbanizando mais, vai acontecer alguma coisa. Não, a gente já está quase que no limite, né, da urbanização. Então, assim, os problemas desse crescimento já vem ocorrendo há uma longa data e é o que nós estamos vivendo hoje, né? Problemas de transporte, moradias inadequadas, faltas de qualidade no acesso à saúde são alguns deles. José Neto, subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, comenta. O caso de Americana, ele é um caso clássico, porque é uma cidade que, num certo momento, apontou um processo de industrialização, por isso o nome Americana. Então, com as grandes tecelagens, então já apontava um processo, e não é uma novidade ser ela uma daquelas que chega a 100% praticamente do seu território, o seu trecho urbano 100% urbanizado. A questão agora é como você garante qualidade de vida para todos aqueles que estão nesse perímetro urbano, né? Então é como você faz com que essa história representada no processo de desenvolvimento econômico, quando você aciona o desenvolvimento econômico, permite que todos tenham qualidade de vida. O subsecretário reforça qual o caminho para a busca da qualidade de vida da população. Para aplicar soluções baseadas na natureza, para garantir qualidade socioambiental. Aqui não é só recuperar parte do meio ambiente que a urbanização pode ter degradado, mas ter o cidadão no centro dessa política pública, garantir soluções baseadas na natureza para as pessoas viverem melhor nas cidades, enfrentando exatamente isso, as ilhas de calor, enfrentando um sistema de drenagem que muitas vezes pode estar precarizado, enfrentando também um processo de substituição de um modelo que nos trouxe até aqui da carro-dependência por oferta de outros modais de transporte, como a circulação a pé com calçada generosa, circulação de bicicleta. Então tem uma lógica da cidade que vai suceder, que tem que ser mais protegida para a cidade que temos hoje. Ou seja, um planejamento de desenvolvimento sustentável é o que trará a qualidade de vida, e não somente a urbanização isolada. Juliano reforça. Então, o que falta? Às vezes é muita falta de vontade política de fazer acontecer o projeto ali de melhorar a questão da qualidade de vida humana, né? E a Americana falta isso. É um processo aí que a gente observa já há alguns anos que não tem tido nenhuma mudança.
falta um incentivo à população plantar árvore, falta esses projetos que estimulem a população a querer abraçar a causa ambiental. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Legal, Nicole. A urbanização é muito bacana, né? Mas que a gente sente falta daquele cheiro de mato, de andar numa estrada de terra, a gente sente, né? Em Americana não tem mais isso. Claro, tem os prós e os contras, né? Os fatores positivos e negativos, como a Nicole mostrou na matéria. Intervalo, já voltamos para falar de esportes aqui no Jornal Todo Dia. Até já! No estúdio Sabrinometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrinometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E a badalada contratação do Rio Branco para a sequência da Série 3 do Campeonato Paulista foi apresentada oficialmente nesta quinta-feira. Thiago Ribeiro chegou para ser o novo comandante do ataque rio-branquense. O nosso repórter João Victor Viana esteve no estádio Décio Vita e acompanhou a apresentação. Thiago Ribeiro está de volta ao Rio Branco. Anunciado na terça-feira, o atacante de 39 anos foi apresentado oficialmente nesta quinta na sala de imprensa do estádio Décio Vita. De volta ao clube que o revelou após 21 anos, Thiago Ribeiro não escondeu a emoção de retornar ao Tigre. Quando eu cheguei aqui, eu pisei no estádio nessa minha volta, né? Olhei ali para cima, ali onde tem os alojamentos, né? A cozinha. Passa um filme na cabeça, né? Foi aqui que eu dei meus primeiros passos no futebol. O Branco foi o primeiro clube da minha carreira, né? Cheguei aqui no Sub-15 em 2001. Então passa um filme, né? E muito feliz por estar de volta, onde tudo começou para mim. Espero que nessa volta, né, eu tenha sucesso, como foi no início, né, da minha trajetória aqui no Rio Branco. Então, muito feliz realmente, muito motivado. Reta final de campeonato, né? Espero dar a minha parcela de contribuição para ajudar o Rio Branco a ir em busca desse objetivo que é o acesso. O jogador está na ativa. Jogou até o início de março o Campeonato Mato Grossense pelo Nova Mutum e está com ritmo de jogo. Com a documentação regularizada, ele já pode estrear no sábado contra o Desportivo Brasil pela primeira partida das quartas de finais da Série A3. Bom, fisicamente falando, primeiramente, eu me sinto muito bem, né? 39 anos, completados agora em fevereiro. Então, fisicamente estou muito bem. Ainda consigo jogar com alta intensidade, né? Com velocidade, com explosão, que isso é fundamental no futebol.
Então, isso é um fator muito positivo, né, para mim. Graças a Deus, eu nunca tive problema de lesões graves. Tive apenas uma lesão grave na minha carreira, né, a LCA, que eu rompi em 2020. Fora isso, nenhuma outra. Isso ajuda também. Nos últimos clubes que eu venho jogando de centroavante, né, de camisa 10 ali, aquele meio atacante, né, que joga ali por trás do centroavante. Mas eu sou um jogador que eu não costumo ficar num espaço só de campo, né? Eu acho que o jogador ele tem que ter uma certa liberdade para se movimentar, né? Cair pelos lados, às vezes vocês vão me ver caindo pelos lados também, como eu joguei a minha carreira toda. Thiago já trabalha com o elenco desde quarta-feira e o treino dessa sexta ainda definirá a equipe titular que deve ir a campo. Ainda não há garantia de que ele começará o jogo. Fato é que o jogador, mesmo com um contrato curto, se diz motivado em disputar o mata-mata. Vai ser um período curto, mesmo se a gente consiga, né, o acesso chegando na final. É dia 13 de abril, se eu não me engano, né, que termina o campeonato. Então vai dar menos de um mês. Mas, assim, é um período muito curto e eu espero, juntamente com toda a equipe, dar a minha parcela de contribuição. Porque se o Rio Branco consegue esse acesso, ano que vem joga uma Série A2 e já está muito próximo desse tão sonhado retorno à elite, né? Então, o trabalho todo vem sendo feito pensando em colocar o Rio Branco lá no alto novamente, né? E se depender de Thiago Ribeiro, o garoto que saiu de Americana em 2004, volta em 2025 com o sonho de conquistar o acesso e estrear com o pé direito. A estreia perfeita, primeiramente, seria estrear com vitória, né? Isso é o mais importante. E se for com gol ainda do Thiago Ribeiro, né? O Thiago Ribeiro fazendo o gol, sem dúvida seria uma estreia mais do que perfeita, né? Mas se não sair o gol, se vira a vitória, já está de bom tamanho. Então, acredito que essa seria uma estreia perfeita. João Victor Viana para a TV Todo Dia. É bom de bola o Thiago Ribeiro, né? Boa sorte a ele nesse retorno ao Rio Branco. Tigre joga no sábado, 3 da tarde, pega o Desportivo Brasil no estádio Décio Vita, primeira partida das quartas de final. Segundo jogo acontece no meio de semana em Porto Feliz. Rio Branco aí na briga pelo acesso à Série A2 do Campeonato Paulista. Hoje tem seleção brasileira em campo, o Brasil joga contra a equipe da Colômbia. Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil não tem Neymar, mas tem a expectativa de uma boa partida, de uma vitória para somar pontos e subir na tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O ano que vem já tem Copa do Mundo mais uma vez. Ponto final no Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela audiência. A gente volta amanhã, logo cedinho, 7h30, tem a primeira edição. Um forte abraço e uma ótima noite.